Análise do poema A um Mascarado, de Augusto dos Anjos, por Ellen, Gabriela e Rebeca. Nos últimos anos do século XIX do Brasil, o país passou por um período de agitações populares e foi marcado pela marginalização e miséria de seu povo. Na literatura, esse tempo foi atravessado por alternância entre vozes intelectuais, como a linguagem tradicional erudita de um Euclides da Cunha, e com o populismo de textos de um Lima Barreto. Para Alfredo Bose, esses autores, assim como Augusto dos Anjos, são autores pré-modernistas, embora seja entendido que esse movimento não chegou a ser constituído como escola literária, devido à ausência de um ideário que unisse seus artistas, mas foi apenas um conjunto de várias tendências e estilos literários. A obra de Augusto dos Anjos é uma mistura dessa confluência de estilos, além da presença de elementos do cientificismo, do evolucionismo e do humanismo, que caracterizaram a ciência na virada do século. As escolhas vocabulares e temáticas de Augusto dos Anjos refletem o impacto de novas correntes de pensamento que alteraram a percepção do homem sobre si mesmo e sobre o mundo. Correntes essas como o relativismo, de Einstein, a psicanálise, de Freud, e o intuicionismo, de Bergson. No poema A um Mascarado, fica nítido a influência dessas vanguardas, como a máscara de seda, que pode ser entendida como repressão social que esconde pulsões primitivas, e também o relativismo, através do uso da expressão uma sucessão de hebdomadas medonhas. Ivan Cavalcante Proença apresenta como incidências recorrentes na obra de Augusto dos Anjos linhas temáticas como inquietação filosófica, hermetismo e cientificismo, musicalidade e sonoridade e temática da morte. Sua característica marcante é a reverência ao léxico repudiado pela estética do belo. O poeta demonstra cuidado com cada expressão de seus versos com a sonoridade, o que acaba por aproximá-lo do simbolismo, mas ela é frequentemente quebrada pela linguagem apoética, que também se assemelha a recursos literários frequentes no naturalismo. O autor caminha em paralelo ao parnasianismo ao trabalhar de forma característica os versos em decassílabos, como no soneto O Poeta do Hediondo. Não é possível rotular sua escola literária devido à sua capacidade de conciliar opostos, como materialismo e espiritualismo. Na obra A Cosmogonia de Augusto dos Anjos, Lúcia Helena o chama de soneticista da poesia cientificista do realismo-naturalismo. Ele possui características de todas as escolas literárias da segunda metade do século XIX. Alguns estudiosos e autores tentaram o filiar a alguns movimentos. Manuel Bandeira, Andrade Murici e Oliveiras Litrento o classificaram como simbolista. Já Antônio Cândido e José Aderaldo Castelo o colocaram como posterior ao simbolismo. Afrânio Coutinho e Darcy Damasceno o chamaram de neoparnasiano. Alfredo Bose o colocou como pré-modernista e simbolista. Uma personagem do livro A Última Quimera, de Ana Miranda, faz um questionamento sobre o autor. Como poderia ser simbolista se era adepto da racionalidade? Como poderia ser romântico se ele era tão realista? O professor diz que os temas de Augusto são românticos hugoanos. Nem todos, na verdade apenas alguns, o que não é suficiente para enquadrá-lo no romantismo. Seus decassílabos são construídos de maneira parnasiana, diz ele, mas sua morbidez egoística é exatamente oposta à salutar impessoalidade parnasiana. Tampouco a palavra cientificista é suficiente para explicar Augusto, uma vez que ele insinua todos os sentimentos e sua poesia é doada de uma subjetividade filosófica. Augusto dos Anjos é um poeta controverso e irregular, um autor inclassificável que é fora de seu tempo. Leitura do poema A um Mascarado. Rasga essa máscara ótima de seda e atira a arca ancestral dos palimpsestos. É noite e à noite há escândalos e incestos. É natural que o instinto humano aceda, sem que te arranquem da garganta queda a interjeição danada dos protestos, as de engolir igual ao porco os restos de uma comida horrivelmente azeda. A sucessão de hebdômadas medonhas reduzirá os mundos que tu sonhas ao microcosmos do ovo primitivo. E tu mesmo, após a árda e átria refrega, terás somente uma vontade cega
e uma tendência obscura de ser vivo. É, a primeira parte da análise, então, será a análise formal do poema do Augusto dos Anjos. Procedendo a essa análise, nós podemos observar inicialmente que esse poema é constituído por 14 versos que estão organizados em 4 estrofes, sendo elas 2 quartetos e 2 tercetos, caracterizando, assim, um soneto, como são muitos dos poemas do autor. E, mais precisamente, um soneto do tipo italiano, petrarquiano ou regular. Modelo este que se consolidou na língua portuguesa, consagrado por Camões e utilizado em poesias parnasianas e simbolistas. Em uma análise da métrica desse poema, ao fazer a escansão e a contagem das sílabas poéticas, nós também verificamos que os versos podem ser classificados como decassílabos, com a última sílaba tônica na 10ª posição, também equivalendo a uma métrica tradicional dos sonetos na nossa língua. Nós podemos exemplificar contando as sílabas de alguns desses versos. Então, observando aqui na tela, né? Rasga essa máscara ótima de seda, né? E a tirarca ancestral dos palimpsestos na segunda estrofe, sem que te arranquem da garganta queda, né? A interjeição danada dos protestos. Bom, e assim por diante, né, no restante do poema. Quanto ao esquema de rimas, nós observamos nos quartetos a estrutura ABBA, ABBA, também chamada de rimas abraçadas, seguindo aquele mesmo modelo de composição antes mencionado. Nessa estrutura, as rimas de final EDA, elas se encontram interpoladas, enquanto as rimas de final estos estão emparelhadas, né? Já nos tercetos, a estrutura das rimas utilizada pelo autor é CCD, EED, com as rimas de final onhas e ega emparelhadas e as rimas de final ivo interpoladas. Essa estrutura dos tercetos varia em relação ao esquema rimático tradicional mais rígido dos sonetos, em que as rimas costumam seguir a estrutura CDC, né, DCD. Todas as rimas também se encontram ao final dos versos, de modo que são externas, são rimas externas. Elas também derivam da repetição de consoantes e vogais consideradas a partir da última vogal tônica, e por isso são chamadas de rimas consoantes, como nós podemos observar aqui, né, nas rimas de final eda, estos, onhas, ivo, em todas elas, né? Além disso, elas são constituídas por termos de diferentes classes gramaticais.
e, portanto, classificadas como rimas ricas, que a gente pode observar aqui nos exemplos sublinhados, né, em que a gente tem queda, aqui utilizada como uma conjugação de quedar, então, portanto, verbo, então, da garganta queda, que rima com uma comida horrivelmente azeda, né? Que é um adjetivo, né? Qualifica comida. E medonhas e sonhas, em que medonhas também é um adjetivo, enquanto sonhas vem do verbo sonhar. E devido ao acento tônico, na penúltima sílaba dos versos, já que eles são terminados em palavras paroxítonas, elas também são chamadas de rimas graves. A gente pode observar a partir, né, dos termos, em que os versos da última estrofe terminam, né? Refrega, refrega, cega, vivo, né? São palavras paroxítonas. Em uma análise tentativa da acentuação, do esquema rítmico, nós entendemos que o autor utiliza tanto versos heróicos, com ênfase na sexta e na décima sílabas, por vezes com um acento secundário na quarta posição, quanto versos sáficos, com ênfase na quarta, na oitava e na décima sílabas. Esses ritmos são ritmos comumente utilizados em versos decassílabos, né? Assim, os seus versos eles podem ser caracterizados como heterorrítmicos, por se valerem de mais de um ritmo, embora eles sigam uma métrica que é totalmente irregular. Então, a gente pode fazer a leitura de alguns desses versos para tentar perceber essa ênfase, né? Então, ali na primeira estrofe, né? Rasga essa máscara ótima de ser e atira a arca ancestral dos palimpsest. É noite a noite a escândalos incês. É natural que o instinto humano a ser, né? Nessa primeira estrofe, então, a gente tem apenas versos heróicos, embora a gente perceba que em alguns momentos ali na quarta posição, como ocorre no primeiro verso, né, a gente tem uma sílaba acentuada, e percebe um acento secundário ali, né? Já na segunda estrofe, a gente observa uma predominância de diversos sáficos, com ênfase na quarta, na oitava e na décima posições, né? Como a gente pode perceber na leitura. Sem que te arranquem da garganta queda, has de engolir igual a um porco os restos de uma comida horrivelmente azeda, né? Na terceira estrofe, a gente tem de novo versos heróicos, embora a gente também possa apontar ali, né, essa ênfase secundária na quarta sílaba, a sucessão de hebdoma das medonhas reduzirá os mundos que tu sonhas ao microcosmos do ovo primitivo, né? E na quarta estrofe a gente tem uma alternância entre esses dois modelos rítmicos, né? Então, tu mesmo, após árdua e atra refrega, terá somente uma vontade cega e uma tendência obscura de ser vivo. Eu não sei se dá para perceber muito bem pela minha leitura, mas foi essa análise que
nós conseguimos fazer, né, é, da estrutura rítmica desse poema. Entre outros aspectos e efeitos sonoros ou materiais do poema analisado, nós também podemos destacar o uso de assonâncias com a repetição dos sons vocálicos do A e do O, o uso de aliterações com a repetição de sons consonantais, de S e D, né? Que nós destacamos aqui em vermelhinho, enquanto o uso de assonância nós destacamos em azulzinho. O uso de anáforas, com a repetição intencional de alguns termos, ali na primeira estrofe, por exemplo. E o uso de palavras com uma sonoridade incomum, geralmente não utilizadas assim, na criação de poemas, né? Como é o caso dos termos palimpsestos, hebdômadas e microcosmos. Todos esses elementos interferem na nossa percepção do poema. Então, a partir desses aspectos analisados, nós podemos verificar no poema A Um Mascarado a preocupação formal e o uso de recursos formais que são característicos de toda a obra do autor, de Augusto dos Anjos. Apesar disso, sabe-se que a poesia dele não pode ser definida pela mera replicação de um conjunto de regras. Embora ele se apoie na tradição, ele também inaugura um estilo próprio, ao valer-se de termos que são inusitados no contexto da criação poética, para produzir rimas e sonoridade, além de inovar ao aproximar a forma elevada do soneto, tradicionalmente associado aos temas do amor, da arte, da natureza, a temas elevados, de temáticas grotescas, pessimistas e mórbidas. Bom, então vamos dar seguimento à apresentação com a análise de conteúdo do poema Ao Mascarado. Como a Gabriela havia mencionado no último slide da apresentação dela, existem alguns termos diferentes, algumas expressões, termos científicos que aparecem no poema e que a gente vai definir eles primeiro para depois passar para análise propriamente dita. Aqui, no segundo verso, aparece o termo palimpsestos. No nono verso, aparece o termo hebdômadas e no 10º verso aparece o termo microcosmos. Então, primeiro eu vou definir esses termos e em seguida vamos iniciar a análise do poema, verso a verso. Bom, segundo o dicionário o Michaelis, que é onde eu procurei, palimpsestos é um pergaminho que teve sua escrita raspada para ser reaproveitado outras vezes. Então, o que dá para ver na imagem que eu peguei da internet, dá para ver que tem por baixo tem algumas escrituras e acima tem ele como se ele fosse reutilizado. Né? Hebdômada a definição dele também, segundo Michaelis, é período de 7 dias, equivale a uma semana, de 7 semanas ou de 7 anos. E que esse número 7, né, também é um número que representa uma inteireza, né, que tem um significado, talvez até espiritual, né, e que talvez mais para frente na análise do poema faça mais sentido, conforme a gente vai avançando. E por fim, microcosmo
Tem três sentidos possíveis, né? O primeiro deles, pequeno mundo, mundo em miniatura. O segundo, o homem, o corpo humano como resumo do universo. E no sentido figurado, pequeno círculo ou sociedade. Eu coloquei em vermelho o segundo sentido, porque eu acho que é o que está mais próximo do sentido que aparece no soneto. O homem, o corpo humano como resumo do universo. É, Agora que a gente tem essas definições, eu não vou aprofundar muito nelas, porque depois eu vou explorar melhor. Eu vou partir para algumas influências, que no texto do Paz, no prefácio do livro, ele fala bastante sobre algumas dessas influências da ciência, da filosofia, e que aparecem, principalmente de forma relevante aqui no soneto que nós estamos analisando. Um deles é o Arthur Schopenhauer, que aparece como uma influência relacionada ao pessimismo existencial, ao ceticismo, gnoseológico. O segundo, mas não menos importante, que é o Haeckel, que aparece bastante, que está associado ao vocabulário científico e ao monismo evolutivo. E, e o terceiro que eu coloquei é o Eduard von Hartmann, que ele escreveu um livro chamado Filosofia do Inconsciente e cunhou a ideia de inconsciente cósmico. São três pessoas que são três estudiosos que desenvolveram pesquisas, né, pensaram na existência humana de uma forma material e que isso repercutiu bastante na forma como o poeta se expressou nos seus sonetos e poemas. E isso influenciou na forma também como ele passou a considerar a existência humana em si, né? Porque se nós formos analisar a nossa leitura e ao longo de todo o livro, né? A gente pode ver uma certa constância ou uma similaridade de sentido, ou o mesmo caminho que os sonetos e poemas tomam, né, ao longo do texto, que até tem uma ideia, assim, persistente, repetitiva, filosófica, de se chegar a uma essência, de se chegar a uma menor partícula reduzida, que se possa, a partir dela, pensar na existência humana, né? E que não é uma filosofia, né? Apesar de trazer o pessimismo, assim, de Schopenhauer, é, ela é uma filosofia, assim, que constata, né, a existência humana como breve, como permeada por ciclos, e que a gente vai acabar, e que a vida aqui vai seguir, as coisas vão continuar acontecendo, e que isso tem um pezinho ali nessa ideia do evolucionismo, né, Darwin, Haeckel também contribui bastante para esse sentido, né, com essa ideia de monismo evolutivo, ele traz uma materialidade muito grande, porque ele não separa mais a matéria da mente, o que, que é a alma do corpo, né? Ele diz que tudo faz parte aqui do plano da matéria e que são reverberações dessa mesma coisa, ele situa eu não sei se dá para chamar de alma na matéria, né? E E depois, e isso é visível na poesia dele por conta dessa materialidade e desse pessimismo, mas esse pessimismo pé no chão, eu diria assim, porque não é um pessimismo melancólico como dos românticos, né, do romantismo, que olhavam para a morte como algo assim, um lamento, como uma dor, e é um tipo de dor diferente, que é mais uma dor existencial, quem sabe até mais consciente, mais realista, né? É, são impressões minhas, assim, ao longo das leituras, né? Agora, então, vamos partir para a análise, propriamente dita, e começando, né, primeira estrofe.
Eu vou lendo e eu vou lendo e vou comentando os versos. Começa assim: rasga essa máscara ótima de seda e atira a arca ancestral dos palimpsestos. É noite e à noite há escândalos e incestos. É natural que o instinto humano aceda. Então, ele fala sobre ele chega, né, num tom imperativo, né, dizendo para rasgar essa máscara ótima de seda, né? E aqui é inevitável a gente relacionar essas máscaras sociais que a gente usa para se relacionar ou e também para se legitimar, para se posicionar socialmente, né, para defender a nosso lugar na sociedade. E quando ele associa essa máscara à seda, seda é um tecido muito fino, que não é qualquer pessoa que tinha acesso, né, e que ainda tem acesso. É delicado, lustroso, é bonito, é algo bem, é uma máscara fina, né, é uma máscara fina que a gente usa para adquirir alguma coisa, com a intenção de adquirir um status social, de conseguir obter uma certa vantagem. No verso seguinte, então, dando seguimento, e atira a arca ancestral dos palimpsestos. Palimpsestos, então, como aqueles pergaminhos que foram raspados para serem reutilizados, né? Então, o que que pode estar falando aqui? Que a gente tem essas máscaras que a gente utiliza, que não são quem nós somos por essência, de verdade, mas que a gente usa para conseguir uma certa vantagem, para conseguir algo que a gente quer, para conviver em sociedade, naturalmente, mas que são usadas desde muito tempo, né? E que o que me remete a essa arca ancestral dos palimpsestos, né? Que são usadas, reusadas e ao longo de muitos anos, desde a antiguidade. Isso não é algo novo, né? Acontece desde que a sociedade existe. A primeira sociedade existiu, acredito eu, né? Então, eu entendi dessa forma. Depois, logo em seguida, ele segue. É noite, e à noite há escândalos e incestos. É natural que o instinto humano aceda. Então, a noite, né, remete à escuridão, a algo que é nebuloso, é algo que a gente não consegue ver com clareza, né? E que, ao mesmo tempo, pode dar um certo medo, porque a gente não consegue ver, e a gente teme aquilo que a gente não vê, não entende, que a gente não identifica, né? Talvez possa até remeter ao inconsciente, né? A as nossas sombras, né? E a esse outro lado nosso, instintivo, desconhecido, e que as máscaras que a gente cria querem esconder, têm a intenção de esconder, porque a gente tem esses instintos, talvez até animalescos, que estão relacionados a uma certa necessidade de sobrevivência, que a gente tenta podar, tentar não entrar em contato, evitar que nós mesmos entrem em contato e tenha conhecimento deles, né? É, passando para a próxima estrofe, começa assim. Sem que te arranquem da garganta queda, a interjeição danada dos protestos. Hás de engolir igual a um porco os restos de uma comida horrivelmente azeda, né? Aqui eu entendi que, como nós estamos falando, então, de papéis, de máscaras sociais, de não mostrar esse nosso lado, não se mostrar por inteiro a nossa essência, aqui ele está dizendo assim, bom, ele está mostrando que o que que acontece se a gente não expressar aquilo que a gente quer, os nossos protestos, aquilo que a gente sente necessidade, se a gente não impor a nossa vontade, se a gente não expressar aquilo que é mais escuro em nós, né? A gente vai ter que simplesmente aceitar, né? A gente vai ter que engolir o que os outros preferem, o que aqueles que conseguem expressar, né, suas preferências ou aqueles que conseguem se impor sobre nós, como se fosse uma guerra, né, do mais forte, o mais fraco. Aquele que consegue se impor, vence. Como se fosse uma corrida pela evolução mesmo, né? E vai ter que engolir essa comida azeda, que não era o que você queria, então, mas você vai ter que aceitar, simplesmente.
fazer o quê, né? Passando para a próxima estrofe. A sucessão de hebdômadas medonhas reduzirá os mundos que tu sonhas ao microcosmos do ovo primitivo. Então ele falou na estrofe anterior das consequências de você não conseguir expressar aquilo que você quer, de você ficar se escondendo, né, da sua essência, esconder a sua essência. E ele diz que aqui ele reverbera essa consequência, né? A sucessão do tempo, né, dos ciclos, dessa, dessa, dessas associação de doma das medonhas, que é desse ciclo nojento ali de você ficar engolindo coisas que você não queria, ele vai reduzir o mundo que tu sonhas, ele vai limitar a sua existência, porque você não vai viver tudo aquilo plenamente do jeito que você poderia viver. Mas também poderia entender como não uma consequência da estrofe anterior, mas como uma constatação do óbvio, né? Que com a passagem do tempo, as possibilidades se reduzem, né? Ah, e a gente acaba se reduzindo, né? A gente sai de uma crescente e começa a reduzir, né? Diminuir. A gente sai do ovo e volta para a terra, onde as larvas vão nos consumir, né? A gente vira alimento, a gente volta para o princípio, o microcosmos, né, do ovo primitivo, que pode remeter ao óvulo e a gênese, né, ao início de tudo, que, que remete a algo que já perde uma certa subjetividade, sabe? Para mim, esse microcosmo do ovo primitivo já parece algo meio que tira a identidade, tira a individualidade das pessoas, porque é uma coisa assim, de novo remete àquela à frieza da ciência, mas da existência também, que no fim tudo tem um ciclo, que nasce, cresce, envelhece, morre, tudo, a natureza, todos os ciclos se completam uma hora e não vai acontecer com você também. E, e se você completar esse ciclo só comendo igual a um porco, o resto vai ser pior ainda, vai ser medonho, né? Por fim, na última estrofe, e tu mesmo, após a água e a atra refrega, terá somente uma vontade cega e uma tendência obscura de ser vivo. Aqui, no primeiro verso, após árdua e atra refrega, após toda essa luta, essa difícil, árdua de, de ter que aguentar essas coisas, a comida horrivelmente azedo, e passar pelos ciclos, superar tudo isso, você ainda assim vai ter essa vontade cega, essa coisa que você não olha, que está ali no escuro, e essa tendência, essa coisa que continua pedindo para fazer sentido. E você vai querer, ela vai continuar ali, independente de você. Botar ela para fora ou não, independente de você aceitar ou não. Né? Esse foi um entendimento que eu tive nesse momento, mas eu sei que, considerando também a influência daqueles teóricos, né, do Haeckel, Schopenhauer, e principalmente, dá para a gente levar para um amplo ainda muito maior, né? Considerando o cosmos, o universo, considerando a nossa o quanto nós somos minúsculos perto do universo inteiro, o quanto nós somos insignificantes também, e pequenos perto de uma necessidade de sobrevivência, perto de toda essa natureza que é voraz e que se a gente não se impor, ela vai se impor a nós. E, e acredito que seja mais ou menos por aí. Seria esse o meu entendimento. É um pessimismo, mas é um pessimismo, uma-
lúcido, eu diria, né? De constatar a crueldade, né? A crueza da existência humana e colocar isso, né? Pegar, se apropriar de um conhecimento científico da época, do evolucionismo e, dos conhecimentos da biologia, se apropriar de termos da biologia, principalmente, mas usar isso para pensar a existência humana, né? Pensar a nossa existência breve, nossa existência sofrida e complexa, de tentar sobreviver em meio a uma convivência social, em meio a máscaras, em meio a tentar impor ou deixar que se impõe, e a partir disso conseguir existir minimamente. Então é isso, da minha parte.